O Fascismo Eterno, Umberto Eco. Em 1942, com a idade de 10 anos, ganhei o prêmio nos Ludi Juveniles, um concurso com livre participação obrigatória para jovens fascistas italianos, o que vale dizer, para todos os jovens italianos. Tinha trabalhado com virtuosismo retórico sobre o tema: devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália. Minha resposta foi afirmativa. Eu era um garoto esperto. Depois, em 1943, descobri o significado da palavra liberdade. Contarei esta história no fim do meu discurso. Naquele momento, liberdade ainda não significava a liberação. Passei 2 dos meus primeiros anos entre SS, fascistas e resistentes, que disparavam uns nos outros, e aprendi a esquivar-me das balas. Não foi mau exercício. Em abril de 1945, a resistência tomou Milão. 2 dias depois, os resistentes chegaram à pequena cidade em que eu vivia. Foi um momento de alegria. A praça principal estava cheia de gente que cantava e desfraldava bandeirolas, invocando Mimo, o líder da resistência na área, em alto brado. Mimo, suboficial dos Carabinieri, envolveu-se com os partidários do Marechal Badoglio e perdeu uma perna nos primeiros confrontos. Apareceu no balcão da prefeitura, apoiado em muletas, pálido, tentou acalmar a multidão com uma mão. Eu estava ali esperando seu discurso, já que toda a minha infância tinha sido marcada pelos grandes discursos históricos de Mussolini, cujos passos mais significativos aprendíamos de cor na escola. Silêncio. Mimo falou com voz rouca, quase não se ouvia. Disse: cidadãos, amigos. Depois de tantos sacrifícios dolorosos, aqui estamos. Glória aos que caíram pela liberdade. E foi tudo. Ele voltou para dentro. A multidão gritava, os membros da resistência levantaram as armas e atiraram para o alto, festivamente. Nós, rapazes, nos precipitamos para recolher os cartuchos, preciosos objetos de coleção, mas eu tinha aprendido então que liberdade de palavra significa também liberdade da retórica. Alguns dias depois vi os primeiros soldados norte-americanos. Eram afro-americanos. O primeiro Yankee que encontrei era um negro, Joseph, que me apresentou um discurso original proferido em abril de 1995 para uma conferência na Universidade Columbia, numa celebração da liberação da Europa. Umberto Eco, O Fascismo Eterno, em 5 Escritos Morais, tradução, Eliana Aguiar, editora Record, Rio de Janeiro, de 2002. Maravilhas de Dick Tracy e Ferdinando Buscapé. Seus gibis eram coloridos e tinham um cheiro bom. Um dos oficiais, o Major ou Capitão Mudim, era hóspede na casa da família de 2 dos meus companheiros de escola. Sentia-me em casa naquele jardim em que alguns senhores amontoavam-se em torno ao Capitão Mudim, falando um francês aproximativo. O Capitão Mudim tinha uma boa educação superior e conhecia um pouco de francês. Assim, minha primeira imagem dos libertadores norte-americanos, depois de tantos caras pálidas de camisa negra, era de um negro culto em uniforme caqui que dizia: "Oh oui, merci beaucoup madame, moi aussi aime le champagne." Infelizmente, faltava o champanhe, mas ganhei do Capitão Mudim o meu primeiro chiclete e comecei mastigando o dia inteiro. De noite colocava o chiclete em um copo d'água para que ficasse fresco para o dia seguinte. Em maio, ouvimos dizer que a guerra tinha acabado. A paz deu-me uma sensação curiosa. Haviam-me dito que a guerra permanente era a condição normal de um jovem italiano. Nos meses seguintes descobri que a resistência não era apenas um fenômeno local, mas europeu. Aprendi novas e excitantes palavras como Rezial, Maquis, Armée Secrète, Rote Capelle, Gueto de Varsóvia. Vi as primeiras fotografias do Holocausto e assim compreendi seu significado antes mesmo de conhecer a palavra. Percebi que havíamos sido liberados. Hoje na Itália existem algumas pessoas que se perguntam se a resistência teve algum impacto militar real no curso da guerra. Para a minha geração a questão é irrelevante. Compreendo imediatamente o significado moral e psicológico da resistência. Era motivo de orgulho saber que nós, europeus, não tínhamos esperado passivamente pela liberação. Penso que,
Também para os jovens norte-americanos que derramaram seu sangue pela nossa liberdade, não era irrelevante saber que atrás das linhas havia europeus que já estavam pagando seu débito. Hoje na Itália tem gente que diz que a resistência é um mito comunista. É verdade que os comunistas exploraram a resistência como uma propriedade pessoal, pois realmente tiveram um papel primordial no movimento, mas lembro-me dos resistentes com bandeiras de diversas cores. Grudado ao rádio, passava as noites, as janelas fechadas e a escuridão geral faziam do pequeno espaço em torno ao aparelho um único halo luminoso, escutando as mensagens que a Rádio Londres transmitia para a resistência. Eram, ao mesmo tempo, obscuras e poéticas. Ainda brilha o sol, as rosas hão de florir, mas a maior parte eram mensagens para Franchi. Alguém soprou no meu ouvido que Franchi era o líder de um dos grupos clandestinos mais poderosos da Itália do Norte, um homem de coragem legendária. Franchi tornou-se o meu herói. Franchi, cujo verdadeiro nome era Edgardo Sogno, era um monarquista tão anticomunista que, depois da guerra, se uniu a um grupo de extrema-direita e foi até acusado de ter participado de um golpe de Estado reacionário. Mas que importa? Sogno ainda é o sonho da minha infância. A liberação foi um empreendimento comum de gente das mais diversas cores. Hoje na Itália tem gente que diz que a Guerra de Liberação foi um trágico período de divisão, e que precisamos agora de uma reconciliação nacional. A recordação daqueles anos terríveis deveria ser reprimida. Mas a repressão provoca neuroses. Se a reconciliação significa compaixão e respeito por todos aqueles que lutaram sua guerra de boa fé, perdoar não significa esquecer. Posso até admitir que Eichmann acreditava sinceramente em sua missão, mas não posso dizer, ok, volte e faça tudo de novo. Estamos aqui para recordar o que aconteceu e para declarar solenemente que eles não podem repetir o que fizeram. Mas quem são eles? Se pensamos ainda nos governos totalitários que dominaram a Europa antes da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer com tranquilidade que seria muito difícil que eles retornassem sob a mesma forma, em circunstâncias históricas diversas. Se o fascismo de Mussolini baseava-se na ideia de um líder carismático, no corporativismo, na utopia do destino fatal de Roma, em uma vontade imperialista de conquistar novas terras, em um nacionalismo exacerbado, no ideal de uma nação inteira arregimentada sob a camisa negra, na recusa da democracia parlamentar, no antissemitismo, então não tenho dificuldade para admitir que a Aliança Nacional, nascida do MSI, Movimento Social Italiano, é certamente um partido de direita, mas tem muito pouco a ver com o velho fascismo. Pelas mesmas razões, mesmo preocupado com os vários movimentos neonazistas ativos aqui e ali na Europa, inclusive na Rússia, não penso que o nazismo, em sua forma original, esteja ressurgindo como movimento capaz de mobilizar uma nação inteira. Todavia, embora os regimes políticos possam ser derrubados e as ideologias criticadas e destituídas de sua legitimidade, por trás de um regime e de sua ideologia há sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis. Há, então, um outro fantasma que ronda a Europa, para não falar de outras partes do mundo. A Unesco disse certa vez que somente as palavras contam, o resto é falatório. Os hábitos linguísticos são muitas vezes sintomas importantes de sentimentos não expressos. Portanto, permitam-me perguntar por que não somente a resistência mas toda a Segunda Guerra Mundial foram definidas em todo o mundo com uma luta contra o fascismo. Se relerem Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway, vão descobrir que Robert Jordan identifica seus inimigos com os fascistas, mesmo quando está pensando nos falangistas espanhóis. Permitam-me passar a palavra a Franklin Delano Roosevelt. A vitória do povo americano e de seus aliados será uma vitória contra o fascismo e o beco sem saída que ele representa. 23 de setembro de 1944. Durante os anos de McCarthy, os norte-americanos que tinham participado da Guerra Civil Espanhola eram chamados de fascistas prematuros, entendendo com isso que combater Hitler nos anos 1940 era um dever moral de todo bom norte-americano, mas combater Franco cedo demais, nos anos 1930, era suspeito.
Porque uma expressão como fascist page era usada pelos radicais norte-americanos até para indicar um policial que não aprovava os que fumavam. Por que não o diziam, porco cowgolard, porco falangista, porco quisling, porco croata, porco antipavelic, porco nazista? Mein Kampf é o manifesto completo de um programa político. O nazismo tinha uma teoria do racismo e do arianismo, uma noção precisa de Entartekunst, a arte degenerada, uma filosofia da vontade de potência e da Übermensch. O nazismo era decididamente anticristão e neopagão, da mesma maneira que o Diamant, versão oficial do marxismo soviético, de Stalin era claramente materialista e ateu. Se como totalitarismo entende-se um regime que subordina qualquer ato individual ao Estado e sua ideologia, então nazismo e stalinismo eram regimes totalitários. O fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário, nem tanto por sua brandura quanto pela debilidade filosófica de sua ideologia. Ao contrário do que se pensa comumente, o fascismo italiano não tinha uma filosofia própria. O artigo sobre o fascismo assinado por Mussolini para a Enciclopédia Treccani foi escrito ou inspirou-se fundamentalmente em Giovanni Gentile, mas refletia uma noção hegeliana tardia do estado ético absoluto, que Mussolini nunca realizou completamente. Mussolini não tinha qualquer filosofia, tinha apenas uma retórica. Começou como ateu militante, para depois firmar a concordata com a igreja e confraternizar com os bispos que benziam os galhardetes fascistas. Em seus primeiros anos anticlericais, segundo uma lenda plausível, pediu certa vez a Deus que o fulminasse ali mesmo para provar sua existência. Deus estava, evidentemente, distraído. Nos anos seguintes, em seus discursos, Mussolini citava sempre o nome de Deus e não desdenhava o epíteto, homem da providência. Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu e que, em seguida, todos os movimentos análogos encontraram uma espécie de arquétipo comum no regime de Mussolini. O fascismo italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de vestir-se, conseguindo mais sucesso no exterior que Armani, Benetton ou Versace. Foi somente nos anos 1930 que surgiram movimentos fascistas na Inglaterra, com Mosley, e na Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia, Iugoslávia, Espanha, Portugal, Noruega e até na América do Sul, para não falar da Alemanha. Foi o fascismo italiano que convenceu muitos líderes liberais europeus de que o novo regime estava realizando interessantes reformas sociais, capazes de fornecer uma alternativa moderadamente revolucionária à ameaça comunista. Todavia, a prioridade histórica não me parece ser uma razão suficiente para explicar por que a palavra fascismo tornou-se uma sinédoque, uma denominação pars pro toto para movimentos totalitários diversos. Não adianta dizer que o fascismo continha em si todos os elementos dos totalitarismos sucessivos, por assim dizer, em estado quintessencial. Ao contrário, o fascismo não possuía nenhuma quintessência e sequer uma só essência. O fascismo era um totalitarismo fusi 2. O fascismo não era uma ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas ideais políticas e filosóficas, uma colmeia de contradições. É possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução, exército real e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à igreja e uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado. O Partido Fascista nasceu proclamando sua nova ordem revolucionária, mas era financiado pelos proprietários de terras mais conservadores, que esperavam uma contra-revolução. O fascismo do começo era republicano e sobreviveu durante 20 anos proclamando sua lealdade à família real, permitindo que um dos se puxasse as cordinhas de um rei, a quem ofereceu até o título de imperador. Mas quando, em 1943, o rei despediu Mussolini, o partido reapareceu 2 meses depois, com a ajuda dos alemães, sob a bandeira de uma república social, reciclando sua velha partitura revolucionária, enriquecida de acentuações quase jacobinas. Existiu apenas uma arquitetura nazista, apenas uma arte nazista. Se o arquiteto nazista era Albert Speer, não havia lugar para Mies van der Rohe.
Da mesma maneira, sob Stalin, Silamark tinha razão, não havia lugar para Darwin. Ao contrário, existiram certamente arquitetos fascistas, mas ao lado de seus pseudo-coliseus surgiram também os novos edifícios inspirados no moderno racionalismo de Gropius. Não houve um Zdanov fascista. Na Itália existiam dois importantes prêmios artísticos. O prêmio Cremona era controlado por um fascista inculto e fanático como Farinacci, que encorajava uma arte propagandista. Recordo-me de quadros intitulados Ascoltando ao rádio um discorso del seu statimentali creatida ao fascismo, e o prêmio Bergamo, patrocinado por um fascista culto e razoavelmente tolerante como Bottai, que protegia a arte pela arte e as novas experiências da arte de vanguarda que, na Alemanha, haviam sido banidas como corruptas, criptocomunistas, contrárias ao kit schnibelúngico, o único aceito. O poeta nacional era de Annunzio, um dandy que na Alemanha ou na Rússia teria sido colocado diante de um pelotão de fuzilamento. Foi alçado à categoria de vate do regime. 2. Usado atualmente em lógica para designar conjuntos esfumados, de contornos imprecisos. O termo fuse poderia ser traduzido como esfumado, confuso, impreciso, desfocado. Para o seu nacionalismo e seu culto do heroísmo, com o acréscimo de grandes doses de decadentismo francês. Tomemos o futurismo. Deveria ter sido considerado um exemplo de Entarteticunst, assim como o expressionismo, o cubismo, o surrealismo. Mas os primeiros futuristas italianos eram nacionalistas, favoreciam por motivos estéticos a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, celebravam a velocidade, a violência, o risco e, de certa maneira, estes aspectos pareciam próximos ao culto fascista da juventude. Quando o fascismo identificou-se com o Império Romano e redescobriu as tradições rurais, Marinetti, que proclamava que um automóvel era mais belo que a vitória de Samotrácia e queria inclusive matar o luar, foi nomeado membro da Academia d'Italia, que tratava o luar com grande respeito. Muitos dos futuros membros da resistência, e dos futuros intelectuais do futuro Partido Comunista, foram educados no GUF, a Associação Fascista dos Estudantes Universitários, que deveria ser o berço da nova cultura fascista. Esses clubes tornaram-se uma espécie de caldeirão intelectual em que circulavam novas ideias sem nenhum controle ideológico real, não tanto porque os homens de partido fossem tolerantes, mas porque poucos entre eles possuíam os instrumentos intelectuais para controlá-los. No curso daqueles 20 anos, a poesia dos herméticos representou uma reação ao estilo pomposo do regime. A estes poetas era permitido elaborar seus protestos literários dentro da Torre de Marfim. O sentimento dos herméticos era exatamente o contrário do culto fascista do otimismo e do heroísmo. O regime tolerava esta distinção evidente, embora socialmente imperceptível, porque não prestava atenção suficiente a um jargão tão obscuro. O que não significa que o fascismo italiano fosse tolerante. Gramsci foi mantido na prisão até a morte, Matteotti e os irmãos Rosselli foram assassinados, a liberdade de imprensa suspensa, os sindicatos desmantelados, os dissidentes políticos confinados em ilhas remotas, o poder legislativo tornou-se pura ficção e o executivo, que controlava o judiciário, assim como a mídia, emanava diretamente as novas leis, entre as quais a da defesa da raça, apoio formal italiano ao Holocausto. A imagem incoerente que descrevi não era devida à tolerância, era um exemplo de desconjuntamento político e ideológico. Mas era um desconjuntamento ordenado, uma confusão estruturada. O fascismo não tinha bases filosóficas, mas do ponto de vista emocional era firmemente articulado a alguns arquétipos. Chegamos agora ao segundo ponto de minha tese. Existiu apenas um nazismo, e não podemos chamar de nazismo o falangismo hipercatólico de Franco, pois o nazismo é fundamentalmente pagão, politeísta e anticristão, ou não é nazismo. Ao contrário, pode-se jogar com o fascismo de muitas maneiras, e o nome do jogo não muda. Acontece com a noção de fascismo aquilo que, segundo Wittgenstein, acontece com a noção de jogo. Um jogo pode ser ou não competitivo, pode envolver uma ou mais pessoas, pode exigir alguma habilidade particular ou nenhuma, pode envolver dinheiro ou não.
Os jogos são uma série de atividades diversas que apresentam apenas alguma semelhança de família. 1, 2, 3, 4 ABC BCD CDE DEF. Suponhamos que exista uma série de grupos políticos. O grupo 1 é caracterizado pelos aspectos ABC, o grupo 2, pelos aspectos BCD e assim por diante. 2 é semelhante a 1 na medida em que tem dois aspectos em comum. 3 é semelhante a 2 e 4 é semelhante a 1, tem em comum o aspecto C. O caso mais curioso é dado pelo 4, obviamente semelhante a 3 e a 2, mas sem nenhuma característica em comum com 1. Contudo, em virtude da ininterrupta série de decrescentes similaridades entre 1 e 4, permanece, por uma espécie de transitoriedade ilusória, um ar de família entre 4 e 1. O termo fascismo adapta-se a tudo porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos, e ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista. Tirem do fascismo o imperialismo e teremos Franco ou Salazar, tirem o colonialismo e teremos o fascismo balcânico. Acrescentem ao fascismo italiano um anticapitalismo radical, que nunca fascinou Mussolini, e teremos Ezra Pound. Acrescentem o culto da mitologia céltica e o misticismo do Graal, completamente estranho ao fascismo oficial, e teremos um dos mais respeitados gurus fascistas, Julius Evola. A despeito dessa confusão, considero possível indicar uma lista de características típicas daquilo que eu gostaria de chamar de urfascismo, ou fascismo eterno. Tais características não podem ser reunidas em um sistema, muitas se contradizem entre si e são típicas de outras formas de despotismo ou fanatismo. Mas é suficiente que uma delas se apresente para fazer com que se forme uma nebulosa fascista. 1. A primeira característica de um urfascismo é o culto da tradição. O tradicionalismo é mais velho que o fascismo. Não somente foi típico do pensamento contra-reformista católico depois da Revolução Francesa, mas nasceu no final da Idade Helenística como uma reação ao racionalismo grego clássico. Na bacia do Mediterrâneo, povos de religiões diversas, todas aceitas com indulgência pelo panteão romano, começaram a sonhar com uma revelação recebida na aurora da história humana. Essa revelação permaneceu longo tempo escondida sob o véu de línguas então esquecidas. Havia sido confiada aos hieróglifos egípcios, às runas dos celtas, aos textos sacros, ainda desconhecidos, das religiões asiáticas. Essa nova cultura tinha que ser sincretista. Sincretismo não é somente, como indicam os dicionários, a combinação de formas diversas de crenças ou práticas. Uma combinação assim deve tolerar contradições. Todas as mensagens originais contêm um germe de sabedoria e, quando parecem dizer coisas diferentes ou incompatíveis, é apenas porque todas aludem, alegoricamente, a alguma verdade primitiva. Como consequência, não pode existir avanço do saber. A verdade já foi anunciada de uma vez por todas, e só podemos continuar a interpretar sua obscura mensagem. É suficiente observar o ideário de qualquer movimento fascista para encontrar os principais pensadores tradicionalistas. A gnose nazista nutria-se de elementos tradicionalistas, sincretistas ocultos. A mais importante fonte teórica da nova direita italiana, Julius Evola, misturava o Graal com os protocolos dos sábios de Sião, a alquimia com o Sacro Império Romano. O próprio fato de que, para demonstrar sua abertura mental, a direita italiana tenha recentemente ampliado seu ideário juntando de Maestri, Guénon e Gramsci é uma prova evidente de sincretismo. Se remexerem nas prateleiras que nas livrarias americanas trazem a indicação New Age, irão encontrar até mesmo Santo Agostinho e, que eu saiba, ele não era fascista. Mas o próprio fato de juntar Santo Agostinho e Stonehenge, isto é um sintoma de urfascismo. 2. O tradicionalismo implica a recusa da modernidade. Tanto os fascistas como os nazistas adoravam a tecnologia, enquanto os tradicionalistas em geral recusam a tecnologia como negação dos valores espirituais tradicionais. Contudo, embora o nazismo tivesse orgulho de seus sucessos industriais, seu elogio da modernidade era apenas o aspecto superficial de uma ideologia baseada no sangue e na terra. Brute 1 de Boden.
A recusa do mundo moderno era camuflada como condenação do modo de vida capitalista, mas referia-se principalmente à rejeição do espírito de 1789, ou 1776, obviamente. O iluminismo, a idade da razão eram vistos como o início da depravação moderna. Nesse sentido, o urfascismo pode ser definido como irracionalismo. 3. O irracionalismo depende também do culto da ação pela ação. A ação é bela em si, portanto, deve ser realizada antes de ir sem nenhuma reflexão. Pensar é uma forma de castração. Por isso, a cultura é suspeita na medida em que é identificada com atitudes críticas. Da declaração atribuída a Goebbels, quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola, ao uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais. As universidades são um ninho de comunistas. A suspeita em relação ao mundo intelectual sempre foi um sintoma de urfascismo. Os intelectuais fascistas oficiais estavam empenhados principalmente em acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandono dos valores tradicionais. 4. Nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções, e distinguir é um sinal de modernidade. Na cultura moderna, a comunidade científica percebeu o desacordo como instrumento de avanço dos conhecimentos. Para o urfascismo, o desacordo é traição. 5. O desacordo é, além disso, um sinal de diversidade. O urfascismo cresce e busca o consenso desfrutando e exacerbando o natural medo da diferença. O primeiro apelo de um movimento fascista ou que está se tornando fascista é contra os intrusos. O urfascismo é, portanto, racista por definição. 6. O urfascismo provém da frustração individual ou social. O que explica porque uma das características dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Em nosso tempo, em que os velhos proletários estão se transformando em pequena burguesia, e o lumpesinato se auto-exclui da cena política, o fascismo encontrará nessa nova maioria seu auditório. 7. Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o urfascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Esta é a origem do nacionalismo. Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Assim, na raiz da psicologia urfascista está a obsessão do complô, possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados. O modo mais fácil de fazer emergir um complô é fazer apelo à xenofobia. Mas o complô tem que vir também do interior. Os judeus são, em geral, o melhor objetivo porque oferecem a vantagem de estar, ao mesmo tempo, dentro e fora. Na América, o último exemplo de obsessão pelo complô foi o livro The New World Order, de Pat Robertson. 8. Os adeptos devem sentir-se humilhados pela riqueza ostensiva e pela força do inimigo. Quando eu era criança ensinavam-me que os ingleses eram o povo das 5 refeições, comiam mais frequentemente que os italianos, pobres mas sóbrios. Os judeus são ricos e ajudam-se uns aos outros graças a uma rede secreta de mútua assistência. Os adeptos devem, contudo, estar convencidos de que podem derrotar o inimigo. Assim, graças a um contínuo deslocamento de registro retórico, os inimigos são, ao mesmo tempo, fortes demais e fracos demais. Os fascismos estão condenados a perder suas guerras, pois são constitutivamente incapazes de avaliar com objetividade a força do inimigo. 9. Para o urfascismo não há luta pela vida, mas antes vida para a luta. Logo, o pacifismo é conluio com o inimigo. O pacifismo é mau porque a vida é uma guerra permanente. Contudo, isso traz consigo um complexo de Armagedon. A partir do momento em que os inimigos podem e devem ser derrotados, tem que haver uma batalha final e, em seguida, o movimento assumirá o controle do mundo. Uma solução final semelhante implica uma sucessiva era de paz, uma idade de ouro que contestaria o princípio da guerra permanente. Nenhum líder fascista conseguiu resolver essa contradição. 10. O elitismo é um aspecto típico de qualquer ideologia reacionária, enquanto fundamentalmente aristocrática.
No curso da história, todos os elitismos aristocráticos e militaristas implicaram o desprezo pelos fracos. O urfascismo não pode deixar de pregar um elitismo popular. Todos os cidadãos pertencem ao melhor povo do mundo. Os membros do partido são os melhores cidadãos. Todo cidadão pode, ou deve, tornar-se membro do partido. Mas patrícios não podem existir sem plebeus. O líder, que sabe muito em que seu poder não foi obtido por delegação, mas conquistado pela força, sabe também que sua força baseia-se na debilidade das massas, tão fracas que têm necessidade e merecem um dominador. No momento em que o grupo é organizado hierarquicamente, segundo um modelo militar, qualquer líder subordinado despreza seus subalternos e cada um deles despreza, por sua vez, os seus subordinados. Tudo isso reforça o sentido de elitismo de massa. 11. Nesta perspectiva, cada um é educado para tornar-se um herói. Em qualquer mitologia, o herói é um ser excepcional, mas na ideologia urfascista o heroísmo é a norma. Este culto do heroísmo é estreitamente ligado ao culto da morte. Não é por acaso que o mote dos falangistas era "Viva la muerte". A gente normal disse que a morte é desagradável, mas é preciso enfrentá-la com dignidade. Aos crentes, disse que é um modo doloroso de atingir a felicidade sobrenatural. O herói urfascista, ao contrário, aspira à morte, anunciada como a melhor recompensa para uma vida heroica. O herói urfascista espera impacientemente pela morte. E sua impaciência, é preciso ressaltar, consegue na maior parte das vezes levar os outros à morte. 12. Como tanto a guerra permanente como o heroísmo são jogos difíceis de jogar, o urfascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Esta é a origem do machismo, que implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade. Como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas, que são seu ersatz fálico. Seus jogos de guerra são devidos a uma inveja pênis permanente. 13. O urfascismo baseia-se em um populismo qualitativo. Em uma democracia, os cidadãos gozam de direitos individuais, mas o conjunto de cidadãos só é dotado de impacto político do ponto de vista quantitativo. As decisões da maioria são acatadas. Para o urfascismo, os indivíduos enquanto indivíduos não têm direitos e o povo é concebido como uma qualidade, uma entidade monolítica que exprime a vontade comum. Como nenhuma quantidade de seres humanos pode ter uma vontade comum, o líder apresenta-se como seu intérprete. Tendo perdido seu poder de delegar, os cidadãos não agem, são chamados apenas pars pro toto, para assumir o papel de povo. O povo é, assim, apenas uma ficção teatral. Para ter um bom exemplo de populismo qualitativo, não precisamos mais da Piazza Venezia ou do estádio de Nuremberg. Em nosso futuro desenha-se um populismo qualitativo TV ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. Em virtude de seu populismo qualitativo, o urfascismo deve opor-se aos pútridos governos parlamentares. Uma das primeiras frases pronunciadas por Mussolini no parlamento italiano foi: "Eu poderia ter transformado esta assembleia surda e cinza em um acampamento para meus regimentos." De fato, ele logo encontrou alojamento melhor para seus regimentos e pouco depois liquidou o parlamento. Cada vez que um político põe em dúvida a legitimidade do parlamento por não representar mais a voz do povo, pode-se sentir o cheiro de urfascismo. 14. O urfascismo fala a nova língua. A nova língua foi inventada por Orwell em 1984, como língua oficial do Ingsoc, o socialismo inglês, mas certos elementos de urfascismo são comuns a diversas formas de ditadura. Todos os textos escolares nazistas ou fascistas baseavam-se em um léxico pobre e em uma sintaxe elementar, com o fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Devemos, porém, estar prontos a identificar outras formas de nova língua, mesmo quando tomam a forma inocente de um talk show popular. Depois de indicar os arquétipos possíveis do urfascismo, permitam-me concluir. Na manhã de 27 de julho de 1943 foi-me dito que, segundo informações lidas na rádio,
O fascismo havia caído e Mussolini tinha sido feito prisioneiro. Minha mãe mandou-me comprar o jornal. Fui ao jornaleiro mais próximo e vi que os jornais estavam lá, mas os nomes eram diferentes. Além disso, depois de uma breve olhada nos títulos, percebi que cada jornal dizia coisas diferentes. Comprei um, ao acaso, e li uma mensagem impressa na primeira página, assinada por 5 ou 6 partidos políticos como Democracia Cristã, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de Ação, Partido Liberal. Até aquele momento pensei que só existisse um partido em todas as cidades e que na Itália só existisse, portanto, o Partido Nacional Fascista. Eu estava descobrindo que, no meu país, podiam existir diversos partidos ao mesmo tempo. E não só isso, como eu era um garoto esperto, logo me dei conta de que era impossível que tantos partidos tivessem aparecido de um dia para o outro. Entendi assim que eles já existiam como organizações clandestinas. A mensagem celebrava o fim da ditadura e o retorno à liberdade, liberdade de palavra, de imprensa, de associação política. Estas palavras, liberdade, ditadura, Deus meu, era a primeira vez em toda a minha vida que eu as lia. Em virtude dessas novas palavras renasci como homem livre ocidental. Devemos ficar atentos para que o sentido dessas palavras não seja esquecido de novo. O orfascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo para dizer: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem outra vez pelas praças italianas. Ai de mim, a vida não é fácil assim. O orfascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o indicador para cada uma de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Cito ainda as palavras de Roosevelt: ouso dizer que, se a democracia americana parasse de progredir como uma força viva, buscando dia e noite melhorar, por meios pacíficos, as condições de nossos cidadãos, a força do fascismo cresceria em nosso país. 4 de novembro de 1938. Liberdade, liberação são uma tarefa que não acaba nunca. Que seja este o nosso mote, não esqueçam. E permitam-me acabar com uma poesia de Franco Fortini. Sulla spaletta de un ponte le teste dell'impicati nella quo della fonte la bava dell'impicati sullo lastrico del mercato le unghie dei fusilati sull'erba secca de un prato e denti dei fusilati. Mordere laria mordere saci la nostra carne non apeio com acento grave domini mordere laria mordere saci o nostro cuore non apeio com acento grave domini. Manoisse com acento grave leto neglio que ci dei morti e sulla terra faremo libertà malanos treta e pugni dei morti la giustizia te se fará. Na murada da ponte a cabeça dos enforcados na água da fonte a baba dos enforcados no calçamento do mercado as unhas dos fuzilados sobre a grama seca do prado os dentes dos fuzilados. Morder o ar morder as pedras nossa carne não é mais de homens morder o ar morder as pedras nosso coração não é mais de homens. Mas lemos nos olhos dos mortos é sobre a terra a liberdade havemos de fazer mas estreitaram-na nos punhos os mortos a justiça que se há de fazer.